Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra. Estamos de volta em mais uma edição desse programa, não é? Agradecendo desde já a sua preferência, não é? E também a sua audiência aqui a esse programa na TV Unifra, o canal 15 da NET. Estamos começando mais uma edição desse programa, nesse momento agora, já apontando as pautas, já trazendo para você os assuntos que vamos tratar hoje, assuntos estes que foram abordados ao longo da semana nos principais meios de comunicação aqui da cidade e também do Brasil. O Contraponto começa com a presença dos professores do Centro Universitário Franciscano, como sempre, aqui na minha mesa. E esta mesa está composta, à minha direita, pelo professor José Maria Pereira, ele que é professor do curso de Economia, a professora Larissa Ramalho Pereira, ela professora do curso de Serviço Social, assistente social aqui de nossa cidade. À minha esquerda, o professor do curso de História, Alexandre Macari. Hoje, ainda não contamos, pelo menos neste momento, com a presença do professor Sandro Mainers, que provavelmente comparecerá aí no próximo bloco. Mas o programa de hoje, mesmo sem a presença do professor Sandro, tem assuntos para ponto e contraponto. Temos 3 temáticas que foram escolhidas, foram debatidas ao longo da semana para que pudéssemos repercutir através desse programa de televisão. O primeiro deles é a escolha que a presidenta Dilma deve fazer para ocupar o lugar do antigo ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, quem será esse nome? Não é? Esta é uma questão que está em debate, Dilma que está aí, digamos assim, numa expressão popular, numa sinuca de bico. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. No segundo bloco, vamos falar sobre as empresas investigadas na Lava Jato, que doaram 11,8 milhões de reais para candidatos gaúchos. Uma lista de candidatos gaúchos circulou na mídia e nós temos o apontamento, inclusive, de 2 sujeitos aqui do município de Santa Maria. E depois, na sequência, no terceiro bloco, volta o debate sobre o esporte aqui no Contraponto. Nós que há algum tempo, né, professor Alexandre, não falávamos sobre esporte, voltamos agora por uma sugestão do próprio professor Alexandre, que nos traz uma pauta bem interessante, um investimento de 700 mil reais no campeonato amador aqui da cidade. É a chamada Copa Prefeito. Campeonato esse que está iniciando aí nos próximos dias e contará com nome ou com nomes de vários ídolos do futebol. São essas as pautas, são esses os temas, assim, apresentando de uma maneira bem informal o nosso programa, como a gente costuma fazer, trazendo à tona esse primeiro assunto da presidenta Dilma, que eu já colocava num julgamento muito pessoal, está numa espécie de sinuca de bico, professor Pereira, à medida em que ela precisa indicar um nome que esteja comprometido, digamos assim, com a causa do PT, não é? No lugar do Joaquim Barbosa. Não sei se o senhor concorda comigo. Olha, a última frase talvez eu não concorde, né? Porque a ideia é que a presidente indique um nome pelo notório saber jurídico, né? Porque a corte máxima da nação ela tem que ter a representatividade acima dos partidos, né? Eu acho que digamos assim, esse ato falho, se me permite colocar assim no final, é por conta da própria exploração desse assunto pela mídia. Exato. Né? Porque, na verdade, a presidente Dilma já devia ter nomeado um substituto Joaquim Barbosa há 8 meses atrás. Ele saiu há 8 meses. E, nesse meio tempo, ela ficou indecisa a respeito disso. E aí, o próprio Supremo acabou, numa discussão interna, trazendo o ministro Dias Toffoli para a segunda turma, que é a que vai julgar o episódio do Lava Jato, e aí se levantou essa questão que tu colocou, né, no final, assim, que foi se realmente pelo currículo do ministro Dias Toffoli, né, que sabidamente ele foi a vida inteira assessor do PT, tanto do partido, né, depois do próprio Lula, da campanha, quer dizer, até ele entrar no STF, ele praticamente só exerceu a profissão assessorando o PT ou o governo. Né? Então, essa questão do notório saber jurídico, de ter publicações respeitáveis, artigos, etc., até onde eu sei, o currículo dele é bastante escasso nessa direção. Tá? Então, eu acho que essa é a grande discussão, mais do que a substituição em si, porque essa questão do julgamento, até onde eu sei, o julgamento
da Operação Lava Jato, o ministro Dias Toffoli subiu para a segunda turma, ele vai ser o presidente, inclusive, da segunda turma. Então, a discussão agora não é uma discussão mais legal, é uma discussão, digamos assim, ética. Se sabendo-se que a maior parte, não sei se a maior parte, né, mas grande parte dos políticos, né, que serão julgados, e o tesoureiro, etc. e tal, pertence ao PT, se alguém com essa trajetória seria suficientemente isento para fazer o julgamento. Eu acho que esse é o ponto. Pois é, porque o processo, o julgamento do mensalão, professor Alexandre, deixou evidente que há uma divisão, digamos assim, partidária no STF, ou seja, a metade não vai ao encontro dos interesses do PT, à medida em que o PT vem indicando os últimos ministros. Uhum. Pois é, eu li muito tangencialmente esse tema e eu penso duas questões sobre ele. Primeiro, né, é impressionante como a mídia, né, dá razão e explora justamente essa espécie de pressão que se faz em cima do governo, do presidente, para que, né, enfim, se decida quem logo vai assumir essa vaga, essa cadeira aberta, né? E segundo, né, tratando talvez em cima da questão que tu abordas, né, primeiro que mesmo tu sendo da área do direito, né, é evidente que tu não é apartidário, é evidente que tu não é apolítico, é evidente que tu tens uma relação forte e claro que isso vai gerar simpatias com determinados posicionamentos. Né, isso talvez explique um pouco, né, por que cada juiz ou cada ministro vote de uma forma tão distinta sobre temas que parecem encaminhar para uma resolução evidente e clara e evidente. Só que, aproveitando, Maicon, né, eu só quero destacar uma outra questão que até a gente abordou no encontro passado, sobre a definição de um outro ministro, o ministro da Educação, que foi escolhido, né, a partir de várias reuniões e, enfim, né, finalmente parece que temos uma perspectiva positiva em cima dessa escolha. Afinal de contas, trata-se de um professor renomado, um educador e que tem um pensamento filosófico bastante difundido em cima dessa área. Agora, isso... Da ética, inclusive. E da ética, inclusive. Inclusive, né? Renato Giannini Ribeiro. Renato Giannini esteve conosco aqui. Agora, esse tema, né, a mídia prefere, enfim, apenas avisar a população que foi escolhido o ministro. Né? Vamos informar, definido o ministro. Mas uma questão assim que eu considero importante e relevante apontar, a partir do que tu falaste anteriormente, de que se o STF está dividido entre aqueles que aparentemente apoiariam o partido da presidente e aqueles que não apoiam, a exemplo do que foi discutido e do que foi julgado na operação anterior, que era do mensalão, quer dizer que há uma lisura nas pessoas que são indicadas por essa presidência, né? Inclusive, Larissa, vale dizer que quando eu fiz a pergunta para o professor Pereira, foi bem naquela linha da ironia, porque há ou não há o interesse da Dilma de escolher um sujeito que vá ao encontro dos interesses do PT nesse momento. Eu acho que, em relação a isso que a Larissa falou, ninguém está discutindo a questão da lisura do sujeito. Exato, da ética. Não é esse o ponto. Especificamente em relação à imprensa, eu nos últimos tempos tenho sido um defensor ardoroso aqui da imprensa, pelo seguinte, até porque no passado a imprensa não noticiava, entendeu? Ou porque não podia, ou porque não tinha interesse em fazer isso. E hoje a imprensa noticia tudo. Eu prefiro uma imprensa que noticie tudo, ainda que eventualmente ela erre. Noticie direcionando, professor. Não podemos ter um ingênuo. Tudo bem, mas só para me terminar o meu raciocínio. Aí é a opinião de cada um. Mas eu prefiro uma imprensa que erre e comunique o que acontece do que ela não comunique. Porque senão a gente não ficaria sabendo, né? Essa discussão toda aí, nesse aspecto eu até acho que a Dilma tem razão, corrupção sempre existiu no Brasil, né? Mas hoje parece que ela é muito mais forte exatamente por conta que a mídia noticia, porque existe mais espaço e as pessoas ficam sabendo. Aí, fica por conta de cada um, é uma questão de formação cultural mesmo, de fazer a devida análise, né? Se o órgão de imprensa é isento, se não é isento. Buscar diferentes mídias. Eu acho que eu acho que o papel da mídia também não pode ser educativo
educativo a esse ponto. Eu acho que esse é um papel da educação. Mas a gente tem um como... compromisso, a mídia tem um compromisso com isso. Ela tem um compromisso. O problema é que há um processo de manipulação social aí que vai ao encontro dos interesses do campo midiático, mas eu acho que depende de recursos da iniciativa público-privada para sobreviver e manter a máquina funcionando. Então tem uma questão aqui também, o direcionamento acontece. Do programa passado. Esse negócio da mídia, eu discordo completamente da Larissa. Eu acho que o papel da imprensa não é nenhum tipo de policiamento de jeito nenhum. Aliás, o governo tem uma proposta, né, que o pessoal se defende porque fere a Constituição, que é exatamente de tentar delimitar o espaço de trabalho da mídia. Eu sou terminantemente contra. É a mesma coisa delimitar o espaço da internet e assim por diante. Porque todas as ditaduras começam assim. Né, professor? Quem delimita? Mas quem é que tem autoridade para delimitar? É aí que está. Quem delimita o quê? Como? Então a mídia vai ficar à vontade para eleger os assuntos e transmitir à população da forma como ela delegar mais conveniente. Mas e é isso mas assim é que é. Não, já acontece. Bom, mas assim é que é. Mas assim é o correto? Eu acho que sim. Eu acho que não tem outra maneira. Está colocando em pauta a liberdade de expressão, Larissa? Claro. Não a liberdade de expressão, de forma alguma, mas de como que nós nos expressamos. As formas como nós nos expressamos. Eu acho que isso... Mas se tiver uma forma errada de se expressar, se for calúnia ou coisa parecida, aí existe a justiça para cobrar reparação. A justiça que está sendo, inclusive tema de discussão aqui de escolha de ministros. Que seja. Sim. Exatamente. Que seja. Mas eu acho que frequentemente a gente se desvia do fato em si e joga a culpa na imprensa. Estou fazendo uma autocrítica aqui mesmo no programa, né? Porque eu acho que aí a gente, às vezes, nesse aspecto específico aqui, a gente nota a má fé, às vezes, da imprensa, mas a imprensa simplesmente mostrou o currículo do ministro Dias Toffoli, entendeu? Cada um que tire as suas conclusões. A imprensa não disse, até onde eu saiba, nenhum órgão foi irresponsável, porque senão levaria um processo, de dizer que o ministro vai votar lá a favor do pessoal do PT, mesmo que seja culpado. Bom, mas aí vamos para um outro ponto, professor Pereira, me permite. Vamos para o ponto da fonte, a quem a imprensa consulta para buscar informação. Nesse caso, voltando aqui ao assunto do nosso tema, o PMDB busca ou está tentando atrasar a escolha da Dilma, ou não? Quer dizer, está tentando pedir para a Dilma, calma aí, espera aí. Não escolha ainda esse ministro. O senhor mesmo salientou, 8 meses que não foi escolhido. Por quê? Qual é o interesse do PMDB nessa história? Quero completar uma informação. A questão da urgência da imprensa que o Alexandre falou. Por que da urgência? Aliás, quem levantou essa questão que precisava substituir o Joaquim Barbosa na segunda turma, foi o Gilmar Mendes. Foi o Gilmar Mendes. Que não é do PT, que até onde eu sei foi nomeado pelo PSDB. Exato. E por que o Gilmar Mendes levantou isso? Pelo seguinte, porque senão daria empate. Tem que ser um número ímpar, entendeu? Por isso a urgência de escolher um ministro. Ele tem que ter aceitação jurídica, né, gente? E a aceitação da comunidade, esse novo juiz. Ele tem que ter. Nós vamos partir desse princípio. Entretanto, nós temos aqui uma pessoa que vai escolher esse sujeito, a presidenta Dilma, que está numa situação em que necessariamente ela vai ter que pensar, sim, quem é esse ministro e de que maneira ele pode favorecer o governo para resolver as questões básicas, para que haja digamos, no mínimo, uma agilidade, professor Pedro. Não, é um ponto de vista. Só uma questão, tu citaste... É um ponto de vista mesmo. Michael, tu citaste o PMDB antes, né? Essa semana a gente teve uma campanha do PMDB, do governo, né, do PMDB aqui no estado, que é a oposição ao governo, né? Justamente tratando de temas que são muito caros ao próprio Michel Temer, que é o governo e vice-presidente, né? A questão da reestruturação lá do acesso ao Congresso, né? O voto distrital, aquela coisa toda, né? E a gente, ouvindo o Michel Temer, pelo menos eu tive a oportunidade de ouvir ele na Bandeirantes, no Canal Livre, que é um programa que dá domingo, né? E eu verifiquei que o discurso dele parece um discurso de quem está muito bem, né? Está tudo tranquilo. O governo não está sofrendo problemas, o PMDB está presente dentro dessa ação, está com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com a vice-presidência, com uma série de ministérios, né? Será que ele é autista? Então, a questão que eu coloco aqui, né, que seja. É que, de fato, né, a presidente Dilma até pode ter a última palavra, né? Mas as palavras que vêm antes certamente passam pelo PMDB e passam
passam por esses partidos fortes da base. E em quem ela está buscando se consultar, né? O professor Pereira tem uma fonte. Mas tem uma outra questão aqui. Acho que tem uma questão estrutural. A gente já discutiu. Lula? Não. Você vai dizer que é o Lula, professor Pereira? Eu acho que... Não, óbvio. O senhor sabe que se ela não escolher, o Congresso pode escolher. mas Inclusive, o Congresso está estudando a possibilidade dele intervir nessa questão. Então, será que o Lula entra nessa história? Sabe que eu acho que hoje... Quem é o líder do Congresso? A tendência... Mas talvez espere até os PMDB de novo, últimos né, momentos, né? Mas que momento é esse último, né, Larissa? Faz 8 meses que estamos nessa Eu acho que do jeito que até o Congresso se manifestar. Acho que hoje o Congresso está se comportando como se fosse parlamentarismo no Brasil. Né? E a Dilma uma espécie de primeira-ministra e que o Congresso que acaba decidindo tudo. Porque hoje a gente vê o discurso bem antagônico, né, do próprio PMDB, do Renan Calheiros e do Eduardo Cunha, que são oposição ao governo. Total. Né? O discurso. Quer dizer, os bastidores a gente não sabe, né? O discurso. Então, mas eu acho que tem um vício de origem, uma opinião pessoal, né? Eu acho que o método de escolha que está errado. Eu sempre defendi isso, de escolha. Claro que isso, tem gente muito mais preparada do que eu para falar e debater. O método de escolha dos membros da Suprema Corte não deveria ser indicação do presidente da República. Acho que esse nome, deveria se inventar um processo, mas de pessoas de notório saber jurídico, né, que dentro da hierarquia jurídica, né, fossem respeitados o suficiente e esse nome fosse submetido ao Congresso e, eventualmente, com possibilidade de veto da presidência da República. Eu acho que esse era um processo que evitaria essas ilações de que o ministro é a favor do PT, etc. Eu acho que o processo que está errado, no meu ponto de vista. Mas poderia direcionar também uma questão partidária dentro do próprio STF. E se a gente pensar que, e se a gente, parafraseando a presidente Dilma, né, que a corrupção é uma senhora muito idosa no nosso país e que ela não se restringe a determinados setores, quer dizer que, na verdade, não é o setor X ou Y que escolhendo ou indicando o ministro é que vai garantir a lisura no processo. Eu acho que não é a lisura que está em jogo aqui, mas sim os interesses do governo. Por isso a espera. Por isso a espera. Quer dizer, okay, ela está precisando de gente que esteja do lado dela agora, no momento de tanta dificuldade. Sim, mas o que eu digo é, como o professor apontou... Não existe ninguém confiável nesse mundo. Mas então nós perdemos, então a gente joga... No sentido que eu estou falando. Sim, mas se a gente pensar que... O professor Pereira apontou que se houvesse um outro processo de escolha, isso garantiria pelo menos uma neutralidade. Uma lisura. Né? Uma lisura. Mas quer dizer, se todos os espaços eles estão impregnados por esse tipo de postura e de atitude corrupta, né? Então, isso não garantiria, de fato. Há muitos interesses em jogo, afinal de contas. Que há interesses em jogo. Eu não sei o que garante, eu acho que nada garante. Do jeito que parece, a vaga no Supremo é uma moeda de negociação, como outra qualquer. Mas então aí que nós estamos querendo chegar. Isso realmente é uma coisa... E o Congresso está utilizando essa moeda também agora. Porque porque é diferente o ministro do Supremo do que um ministro... do Executivo. Porque o ministro Executivo pode ser demitido a qualquer momento, né, pela presidente, se errar, etc. e tal. Mas o ministro Supremo, ele vai ficar até os 70 anos lá, não tem como tirar. E daí? Falando nisso, outros 2 lugares, apenas para informação do telespectador, para que fechemos assim o nosso primeiro bloco, né? Outros 2 lugares surgirão na primeira metade deste novo mandato da presidente, viu? Ainda em novembro deste ano, o ministro Celso de Mello completará 70 anos e deixará a corte. Depois, em julho de 2016, Marco Aurélio Mello também vai se aposentar. Né? Ele que foi nomeado por Collor em 1990. Até final de 2018, a Dilma poderá escolher outros 3 ministros, porque se aposentarão Lewandowski, Rosa Weber e Zavascki. Então ela tem nas mãos aí uma série de escolhas a fazer até 2018. Um veneno básico aqui, só o Dias Toffoli que ela não vai substituir, porque vai demorar muito tempo para ele se aposentar. Ela talvez seja um ministro que fez uma carreira mais rápida no Supremo. Né? Porque eu acho que ele não deve, eu acredito que ele é na casa dos 50 anos, ele tem mais uns 20 anos pela frente. Tem um tempo ainda. Ele é o ministro mais jovem na história do Supremo, eu acredito.
Tá bem, encerramos assim esse primeiro bloco, né, nessa perspectiva, nesse cenário que nós lançamos a respeito da figura do ministro, desse novo ministro que deve ser escolhido pela presidente Dilma. Voltamos certamente a falar desse assunto numa outra oportunidade ainda nesse programa. Vamos ao intervalo. Na sequência, vamos falar sobre as empresas investigadas da Lava Jato que doaram 11,8 milhões de reais para candidatos aqui do Rio Grande do Sul. Não saia daí. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre as empresas investigadas na Lava Jato que também investiram, vamos assim utilizar a expressão, nos candidatos gaúchos. Foram 11,8 milhões. 7 partidos gaúchos beneficiados com dinheiro destas empreiteiras, dessas empresas. Professora Larissa, posso começar com a senhora agora? O que dizer, né, professora Larissa, a respeito disso, né? Ou seja, ninguém escapa? Eu não acredito que ninguém escape. Eu não acredito nisso, não. É como se a gente tivesse... a gente não acreditasse mais na mudança, né? Na possibilidade de uma alternativa, de uma saída. Eu sei que diante de tantos episódios e de tantas provas que apareceram para toda a sociedade, fica difícil de acreditar que alguém não escape. Mas se a gente partir desse pressuposto, quer dizer que tudo que a gente avançou nas discussões, né? Eu acho que o momento presente, ele mostra, assim, que a gente está realmente desanimado, né? Desacreditado, mas é um momento de uma limpeza, quem sabe, né? Um momento de uma limpeza que a gente pode propor e pode agir de forma diferente, que até então... Parece que toda essa história de clientelismo, de paternalismo, de assistencialismo, de corrupção, ela ficou escondida embaixo do tapete. E agora está aparecendo. E a gente tem que tomar as rédeas disso e exigir que novas formas de gestão, de democracia, sejam implantadas. Pois é, professor Pereira, Alexandre, muitos dos candidatos já, depois divulgada a lista que foi disponibilizada, esses dados foram disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, não é? Esses nomes, a imprensa teve acesso através do Tribunal, do TSE. Mas muitos desses candidatos, ou já atuantes, né, dentro da política brasileira, eles já se manifestaram dizendo que não, né, que na verdade o dinheiro foi recebido pelas empreiteiras, mas de maneira honesta, uma doação correta, lícita. Não é? E agora, em quem vamos acreditar? Quer dizer, como é que a sociedade fica diante dessa situação?
Não sei se eu posso falar antes do Alexandre. Eu larguei para os dois. Esse é um assunto que a gente escorrega bastante, né? Porque, na verdade, atinge políticos aqui da região, né? E o que eu posso dizer, assim, o que eu li nos jornais, em nenhum momento se disse que essa contribuição era ilegal. Né? É uma contribuição legal. O que a gente pode discutir aqui no nosso debate é a questão ética, moral, né? E aí é uma questão subjetiva, cada um avalia como acha. O que surpreende, na verdade, assim, no caso, é saber que esse processo de corrupção, e eu não estou falando aqui especificamente dos políticos, dos deputados, eventualmente citados, mas corrupção da parte das empresas, porque essas empresas, no caso o AES, que foi citado no caso de um, e no caso de Galvão Queiroz, no caso de outro, são empresas cujos presidentes dessas empresas e vice-presidentes estão presos, ou então no processo de delação premiada, né, que a gente sabe que está dando a todo momento nos jornais. Quer dizer, então, na verdade, essas empresas são, como se chama isso? Réus confessos, né? Então, está discutindo isso. Então, o que realmente surpreende é as ramificações desse processo de chegar, digamos, a políticos específicos que, aparentemente, digamos, políticos aqui da região de Santa Maria, que, em princípio, não teriam nada a oferecer para essas grandes empresas. Eu acho que esse que é o ponto, né? Alexandre. Não sei até que ponto não tenho nada a oferecer, né? Mas, enfim, isso aí é tema para ser investigado. Né? E claro que... Afinal, o que ofereceriam em troca do investimento de uma grande empresa? Claro, né? Porque sabemos que dentro da parte de infraestrutura, por exemplo... Eles podem muito bem subsidiar ou mediar recursos do governo Santa federal. Santa Maria passa por uma série de obras de infraestrutura. Mas se imaginava... Inclusive financiamento do governo federal. Eu imaginava que essa questão fosse, por exemplo, doação para os partidos, né? Sim. E a gente e não diretamente para nomes de candidatos. E não diretamente para nomes. Essa que é E o partido fazia... E o partido, no caso, a mediação do recurso. E não a empresa direcionar o recurso diretamente para o político. Pois essa é uma questão até que o professor Sandro poderia nos ajudar. A questão do... Por que esse dinheiro é direcionado diretamente para os candidatos? Porque a gente vê aqui nomes de ex-governadores. Mas não tem uma legislação que regulamenta essa questão de que tu não pode destinar para o partido, porque o partido daí poderia distribuir conforme os seus interesses para determinadas candidaturas. Então, por tais razões, agora a legislação determina que tu tem que indicar para o político X, né? Até para comprometer depois para uma futura investigação, quem sabe? Pois agora se essa legislação existe ou não, então a gente fica nessa dúvida, ela acaba comprometendo o nome do sujeito. Mas eu acho que... Mas isso não é uma forma também da gente fiscalizar? Mas compromete o processo em si, a questão do poder econômico, agora ela ficou absolutamente visível, né? Porque um candidato ganha 300 mil, outro candidato ganha 50, e se ele não é do partido do governo, ele não ganha nada, entendeu? Então isso aí realmente não é... Mas daí é uma forma de fiscalizar, de controlar, não há competitividade nisso, não pode competir com o poder econômico dessa maneira, né? Mas é incrível, porque mais cedo ou mais tarde, é impressionante, mas isso iria acontecer, né? Esse tipo de questão de financiamento privado, né, dentro de campanhas, bom, isso aí, né, sabemos que isso abre espaço justamente para dúvidas, para práticas clientelistas, inclusive. Todo mundo sabia, mas não sabia quem. Nem quanto. É. E aí voltamos a essa questão da empresa, porque a imprensa, vamos imaginar a questão dessa discussão. Digamos que essas empresas, eu vou citar o nome, porque elas estão na imprensa, a OAS, Camargo Corrêa, etc. Digamos que essas empresas, essas construtoras tivessem um grande espaço de publicidade na mídia. Né? Então elas pressionariam a mídia para a mídia não falar nada, quer dizer, então pode ser até que no passado a mídia já soubesse disso, a imprensa soubesse disso. Mas por causa da Mas por recurso, assim como eventualmente alguns políticos receberam dinheiro, né? A imprensa para facilitar, digamos assim, ou votar a favor dessa empresa no Congresso, da mesma maneira a mídia... Mas então o senhor está acusando a mídia, então, agora. O senhor antes defendeu. Mas agora só está chamando a mídia de corrupta. Eu estou acusando a mídia de antes e defendendo a de agora. Mas a gente tem que se pautar em provas, né? Sim, mas eu estou fazendo uma hipótese, é um método hipotético dedutivo aqui. Mas o Alexandre levanta uma questão. Alexandre, tu serias a favor ou contra do financiamento público?
para campanhas, ou financiamento privado para campanhas? Não, eu sou contra. O que é mais interessante para ti? Não, eu penso que tem que ser a partir de uma declaração de um sujeito, uma pessoa física. O Congresso está discutindo agora, o pessoal, acho que o PMDB principalmente defende isso, que o único financiamento proibido seria de pessoa jurídica, pessoa física poderia persistir, né? O senhor é a favor disso, professor Pereira? O que o senhor acha nessa perspectiva? Porque isso vem à tona nessa questão aqui, né? Se nós estamos falando aqui do sujeito candidato que agora fica da desconfiança da população, ele recebeu, foi lícito, não foi? A questão da ética e moral que o senhor abordou. Eu acho que seria acho que a gente tem que também ser pragmático nessa história, né? Não é questão só de princípios. Como princípio, eu defendo o financiamento público de campanha. Mas a gente sabe que o financiamento público com uma declaração pública. O governo vai financiar, vai distribuir recursos equitativamente para cada partido e o partido vai distribuir entre os candidatos. Eu acho que isso aí seria uma maneira, digamos assim, mais justa de concorrer. Isso, né? Mas parte da reforma política. Aí não seria o poder econômico que prevaleceria, mas seria a competência de cada candidato em se comunicar ou ter melhores propostas, é assim que devia ser. Mas agora, nesse momento, provavelmente o setor público não teria condição de bancar isso. Então, talvez... Por que não teria condições de bancar? De recursos, porque... De recursos? Porque, inclusive, está vindo um pacote aí de aumento de impostos, etc. e tal, para poder cobrir o déficit no orçamento. Pois é, então, talvez as campanhas estão muito milionárias também, né? Não, mas aí que eu elas estão milionárias por causa do privado, né? Sim, mas só para mim... Eu acho que podia... Muito parecido com futebol, né? Mas futebol, olha a comparação aí, Alexandre. Só para concluir a minha ideia. Então, o que eu acho, a questão gradual seria essa. Num primeiro momento, permitir apenas que pessoas físicas contribuíssem dentro de um determinado limite pré-estabelecido, que não fosse muito elevado, e até depois que melhorar o caixa do governo, num segundo momento, ou já deixar um cronograma montado, aí ficar só financiamento público. Né? Eu acho que também não adianta querer mudar de água para o vinho e não ter condição de bancar isso, né? Também. Não, diga... Essa mistura, essa homogeneidade do público e do privado, ele favorece, lógico, a barganhas, né? A sistemas de barganhas. Então, e isso é muito antigo. Isso é muito antigo, não vem de agora. Então, é muito difícil a gente romper com isso e por isso que uma reforma política é tão necessária, ela é tão premente hoje quanto já era em anos anteriores, né? Pois é, 7 partidos beneficiados, né? Por que todos os partidos não foram... Aqui está um interesse, né? Tem alguma coisa aqui que a gente está tentando enxergar. E também os valores, né? Mas isso foi o que apareceu por enquanto, né, Maicon? Por enquanto. Pois é, dados disponibilizados pelo tribunal. Né? Aí, não sei se é coincidência, mas desse partido, né? Aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, eu acho que a maioria dos deputados aqui do Rio Grande do Sul, né? Aparentemente, a ideia é que... que o partido, digamos assim, isso faria com que esses políticos votassem a favor do governo. Né? Pois mas a maioria dos partidos aqui é oposição ao governo. Pois é. São oposição. Daí essa explicação. Por serem oposição ao governo, justamente por esses políticos, na verdade, eles receberiam recursos para votar a favor. Não na indicação do partido, mas votariam por conta própria. Por conta própria. E que garantiria a vitória do governo. Essa seria uma suposição, professor? É uma hipótese. É uma hipótese que o senhor levanta? Eu acredito que sim, porque esse partido, ideologicamente, é o PP, né, que nós estamos falando, né? Esse partido, ideologicamente, estou falando em tese, né? Muito, teoricamente, é muito diferente da ideologia do PT, né? Acho que se fosse... Mas não é isso que se aventa quando eles estão no microfone na mídia. Né? Os candidatos do PP, os candidatos do PSDB, todos são extremamente oposição. Quem tem oposição, geralmente tem que fazer um discurso mais à esquerda, né? Embora não coadune com isso, mas acho que tem que fazer, né? Suponho. Porque um discurso a favor do status quo... Temos duas oposições vigentes, né, na verdade, professor? Isso virou uma geleia geral, né? A questão de ideologias é complicado, né? Mas né? Antigamente existem, isso se podia dizer. Não, elas existem. Nem que seja só nas siglas, né? Não, eu acho que nas siglas, acho que nem existem que seja só nas pessoas, siglas. em algumas pessoas. Em algumas pessoas. Agora, nas siglas, eu não acredito mais nisso. Não. Pois é, diante dessa lista, não é, que foi trazida à tona desses candidatos que receberam recursos das empresas, como é que os partidos, esses candidatos, vão limpar o seu nome? Ou seja, como é que vão conseguir comprovar, não é, de que esses recursos foram licitamente destinados?
Aqui tem uma questão de trabalho também agora dos partidos, de tempo que será necessário para você conseguir colocar o nome, tanto do candidato quanto do partido, na lisura, aquela lisura que nós esperamos desses que são os representantes nossos. Mas eu acho que isso já começou, né, Michael? Na medida que eles já apareceu a lista, a maioria já disse que... Né, já se manifestou. Já se manifestou, já deu uma primeira manifestação, mas a maioria, eu penso, que falou que não tem envolvimento com eu acho que aspectos ilegais. Eu acho que legalmente eles não terão nenhum tipo de prejuízo do ponto de vista legal, né? Porque tivemos um candidato... Isso foi comprovado. Agora, do ponto de vista de imagem... Isso sim, isso tivemos um pode ser deputado que disse que o PP acabou. E daí a gente tem que cuidar e nunca esquecer da história, né? Porque às vezes a gente tem uma memória muito passageira. E quando chegar na hora de nós elegermos novamente esses candidatos, a gente não pode esquecer desses fatos. Como também ou pelo menos a oposição trabalha com esses nomes, né? Se a explicação do candidato foi convincente, né? Ou não. Mas é que em épocas de campanha muito se trabalha a imagem dos candidatos, ou se retrabalha a imagem dos candidatos. Sim, mas veja só, aí a questão da memória, aqui no governo do Rio Grande do Sul, esse ano, na eleição agora, de 2014, nós tivemos esse exemplo. Uma coisa lá de 30 anos atrás foi trazida à tona e a candidata, que no caso era a Ana Amélia, todo mundo sabe, estava em primeiro lugar, acabou perdendo a eleição. Então, e foi um dos fatos importantes. Eu acho que tem algumas exceções à regra. Não, a minha pergunta foi nessa linha, né? De que maneira a memória desta imagem, do que aconteceu, como é que isso vai ser trabalhado agora, né? E o povo brasileiro, e gaúcho principalmente, é que tem tanto partido envolvido. Eu acho que se tem uma crítica que fazia a imprensa é que às vezes, se a imprensa erra, se fosse o caso, ou se for o caso, às vezes o erramos da imprensa é muito pequeno comparativamente à manchete da suspeita, né? Isso sim, isso é uma coisa que eu acho Novamente o professor Pereira, né? Eu acho, Alexandre, o seguinte... Crítica à imprensa, né, Alexandre? Um bloco a favor da imprensa e um bloco contra. Eu não sou linear, se as circunstâncias mudam, eu mudo de opinião, né? Tá, mas não só aumentando uma fase ambulante também, não. Os partidos não vão nessa mesma onda também? Não, mas os partidos são metamorfoses ambulantes, eu ainda não sou. Tá bom, gente. Encerramos assim o segundo bloco do Contraponto, não é? E nesse clima, digamos assim, de alegria, a gente convida você a prestigiar o terceiro bloco depois do intervalo, quando vamos falar de futebol e de futebol de várzea, podemos dizer assim, aqui de Santa Maria. Investimento de R$700 mil está sendo feito aqui na cidade, não é? No campeonato do município, né? E esse é um tema que vai ter... O campeonato deve trazer grandes nomes aí do futebol gaúcho e brasileiro, por que não assim dizer, e é sobre isso que vamos falar já. Não saia daí. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore!
De volta, terceiro e último bloco do nosso Contraponto, agora para falarmos sobre um grande investimento. A gente discutia aqui agora, no intervalo, R$700 mil. Professor Alexandre, a pauta foi sugerida pelo senhor. E a manchete dizia assim, investimento de 700 mil e velhos ídolos. Conheça o fenômeno amador de Santa Maria, ou seja, o campeonato, uma competição de veteranos, né, que vai começar daqui uns dias aqui, já acontece em Santa Maria, título de informação, desde 1988, chamado a Copa Prefeito, né, é isso, a Copa do Prefeito, mais popularmente a gente fala, né, vai trazer grandes nomes do futebol nacional, inclusive, para a cidade. Um investimento duvidoso, R$700 mil, Alexandre, é isso mesmo? Bom, essa é a manchete. É a manchete. Agora, onde fica a dupla regional nessa história? Já vou cutucando aqui a história. Já vai cutucando. Né? Pois é. Quando eu li a manchete é vista como um aspecto bem positivo, Sim. né? A gente vê, assim, de forma salutar, a lógica do futebol amador, que tem uma certa história aqui no nosso município e na região, né? Não só no município, mas como na região como um todo, né? E realmente, assim, a cifra é bastante, né, pomposa, assim, para o padrão do futebol amador, porque né, o futebol amador, enfim, ele já é amador justamente porque teria como previsão, né, uma ausência de pagamentos, pelo menos do ponto de vista de registro, né, dos jogadores. É por faixa de idade também. Por faixa de idade também, de toda uma regra, né, que é estabelecida, e no site, inclusive, da associação, a gente pode verificar isso bem certinho, é bem didático lá. Mas, claro que alguns jogadores virão a partir, né, de receberem valores. Né, e claro que isso... o próprio, isso é notório, né? O próprio Índio, que se aposentou recentemente no Inter de Porto Alegre, né? Vai receber R$5 mil, né? Para jogar, além dos custos com hospedagem, alimentação, enfim. Então, vem com status de amador, mas com uma perspectiva profissional na sua lógica, né? E o Sotile, que é ídolo da galera aí nos últimos tempos, né, vai receber R$500, né? Já tem a própria discriminação na própria desses jogadores ídolos, né? Sim. O Sotile ganha R$500, né? E enfim, ele joga não apenas aqui na Santa Maria, no Independente, né? Mas também em outros clubes. Né? Então, é uma festa, tem um caráter sério também, a gente vê, a competição já começou faz, acho que 2, 3 semanas, né? E é competitivo, assim. Agora, de que forma isso vai afetar a dupla regional, né? Nós, em Santa Maria, temos 2 clubes que mal se sustentam. Né? E a gente vê as folhas dos clubes comparado com, né, todo o dinheiro que está circulando pelo amadorismo, que fica a questão, né? Onde vai ficar o profissional? Que saiu no jornal, a Folha, era na faixa de 55, 60 mil, né? Do Rio Grandense e do Interzinho, né? Isso. Quer dizer, comparado com 700 mil, né? Pois é, professor Pereira, e na sua perspectiva, muito interessante esse investimento no entretenimento da comunidade, da região? Eu acho que esse recurso, tirando os 40 mil que já existiam, que é da arbitragem, que a prefeitura banca, o resto é bancado por empresas privadas ou pessoas físicas e tudo mais. Eu acho que aí mais ou menos como na Lava Jato, não tem o que supor. Agora, em relação a esse ponto do Interzinho, né, não vou advogar em causa própria aqui, né, dos mais experientes também contarem, né, tá, mas eu acho o seguinte, a gente vê, por exemplo, clubes aí do interior que estão na primeira divisão. Vou dar um exemplo notório para mim, é o Ipiranga de Erechim, né, que trouxe o Paulo Baia, e olha só, é um dos goleadores do campeonato, agora essa semana mesmo, foi o primeiro clube do interior a se classificar, né, e a gente vê, e o Paulo Baia acho que tem 40 anos, nessa faixa de 41 anos. 41. Tá, e a gente vê, por exemplo, os chamados galácticos aí do Novo Hamburgo, né, que também tem vários ali, Bolívar e outros mais antigos ainda, quer dizer, o caso do Índio mesmo seria uma ideia, olha... poderia eventualmente reforçar a zaga do Inter de Santa Maria, já que ele está acostumado a jogar no Inter de lá, joga no Inter de cá, né? Então podia ser uma coisa assim, quem sabe, eu acho que Santa Maria, pelo tamanho, né, uma cidade com quase 300 mil habitantes, estou comparando, por exemplo, com Erechim, tem 100 mil habitantes, e tem um clube que já está classificado, quer dizer, nós aqui, há muito tempo a gente não consegue uma classificação na primeira divisão, né? Talvez esse recurso pudesse
ser direcionado para impulsionar, né? Vale destacar, professor Peri e professora Larissa, o Alexandre também, vale destacar essa mobilização da comunidade da região em prol de uma atividade de interesse comunitário, inclusive, de todos, não é? Para participar, você vai ao estádio, no domingo tem uma atividade de entretenimento, né? De torcida, muito bonito. Agora, por outro lado, vale a crítica também, não é? Ao não investimento da dupla regional, quer dizer, né? Vale a crítica ou vale talvez a nossa observação no sentido de que, poxa, mas se 700 mil podem ser gastos lá, é preciso também que o empresariado, que a comunidade se envolva para mexer com os dois grandes times que nos representam, digamos assim, como município no Rio Grande do Sul, não é? E que tem um investimento local, né? Exato, quer dizer... Que o investimento fica Não aqui. que não haja um investimento, mas parece que merece mais, Alexandre. Porque leva o nome da cidade, né? Sem dúvida, o próprio Juventude, quando estava na primeira divisão, Caxias do Sul teve uma projeção com Eu acho que é mais tem uma questão interessante de pra visão nós? empresarial também, além da possibilidade de eventualmente esse investimento ser colocado nos clubes daqui, que é a questão da publicidade. A gente vê que os clubes do interior, todos eles agora, estão aparecendo na televisão, né, de grande audiência, com as camisetas e tudo mais. Quer dizer, se nós tivéssemos um time aqui representando Santa Maria, uma empresa local, a gente já discutiu isso anteriormente. A unificação dos clubes, professor? Não, discutimos isso, mas discutimos a questão da publicidade, entendeu? De falta de patrocínio nessas... O que seria mais interessante para a comunidade santamariense, professor Pereira? Não, eu acho... O maior investimento eu fiz uma análise, naquela vez nós discutimos aqui, não clubística, não apaixonado, que foi a análise que o Alexandre fez, né? Eu fiz uma análise do ponto de vista de escassez de recursos, quer dizer, se o cobertor é curto, quer dizer, se não dá para os dois se taparem, bom, pelo menos a escassez não transparece agora. É escassez de 700 mil? Mas, professor... Nós estamos falando do Interzinho e do Rio Grandense. Pois é, mas era escassez naquela época e agora... E agora tem dinheiro para o amador. Tem dinheiro para amador. Mas o que é isso? Mas, professor do comércio... Será que a coisa não está... Que não tem uma Não projeção é organização. nacional. Mas isso aí parece que é uma iniciativa da própria associação dos amadores, que eles conseguiram e tal. Aí seria uma outra questão. Por que a associação dos amadores está conseguindo esse recurso? E a dupla regional aí é outra questão. A Rio não está conseguindo. Aí já seria uma questão de que, sei lá, competência administrativa, eu não sei, coisas assim que teria que se levantar. Isso aí vai deixar realmente essa dúvida no ar. Mas eu só vejo assim, né? Porque, Santa Maria é uma cidade essencialmente comercial, no sentido dos grandes núcleos, né? E aí a gente vê que o comércio da cidade, por exemplo, vive criticando, né, a própria falta de oportunidades, falta de abastecimento da cidade e tal. Mas, por outro lado, também não é feito nenhum tipo de amparo mais forte, por exemplo, no esporte. O esporte, a gente viu já alguns casos específicos de um ano ou dois contar com o apoio de certos comerciantes aqui na cidade. Mas o esporte em si, ele requer continuidade, requer um processo. Né? E a base dos clubes seria muito importante, fundamental de ser investido. Né? Houve até uma tentativa que não deu muito certo, pelo menos inicialmente, né, com o Inter de Santa Maria. Mas, enfim, tem que ter investimento, né? O esporte, de fato, ele se faz com investimento. Sem isso, não tem como. E o futebol nem se fala. E o futebol competitivo nem se fala. Competitivo nem se fala. Por mais dificuldade que tenham os clubes do interior, a gente vê que eles estão fazendo uma boa representação em relação à dupla Grenal. A dupla Grenal, porque a dupla Grenal, inclusive, estava lá atrás. Eu não vou fazer uma afirmação, mas eu posso supor daqui a pouco, ou levantar uma hipótese aqui, de que para os representantes do comércio local, para os sujeitos que fazem investimento em esportes, daqui a pouco esteja sendo mais interessante investir no amador, por onde vai circular a comunidade que compra aqui, que prestigia o comércio local, as empresas locais, do que na dupla regional daqui a pouco. Não sei, é uma hipótese que eu estou lançando. Eu não posso afirmar isso de maneira alguma. Nós poderíamos ter uma grande atinge empresa, o público-alvo. Não sei. Mais conhecida localmente, né? E que poderia ter um impulso regional, ou até eventualmente nacional. Digamos, uma empresa, não vou citar o nome aqui, mas digamos um frigorífico, por exemplo, né? Que poderia ter que é basicamente marketing, né? Esses frigoríficos poderia projetar regionalmente ou nacionalmente. Mas aí teria que olhar
Essa questão eu sempre costumo, às vezes a gente teve uma palestra aqui do Clóvis Tramontina, né, que foi um precursor, investiu na Tramontina no Inter e no Grêmio ao mesmo tempo, né? E claro, com recursos... Sem contar outros esportes, né? Sim, a Associação de Futsal de Carlos Barbosa, etc. E ele disse que foi o melhor negócio que ele já fez até hoje. Porque conseguiu fazer um contrato por longo prazo, entendeu? E aí, na medida que os times iam ganhando as competições, a Tramontina ia se projetando cada vez mais. Ela precisa ter uma visão empresarial para isso. Esses grandes nomes, Alexandre, eles são atração para o sujeito ir até o campo para assistir, né? Claro, quem não quer... Sandro Sotile... Quem não vê o Sotile... Ele é um ídolo viral na internet. Exato. Né? Desculpem a minha ignorância, mas esse campeonato tem um custo de ingresso? Não? Olha, não que eu saiba. O amador, acho que não. Não que eu saiba, né? Porque eu sei que alguns estádios, inclusive, são, né, abertos. Então, eu não sei se é cobrado taxa. Eu sei que passa em televisão. Né? Passa com jogos de televisão. Eu acho que é no campo do Figueira, parece que tem campo do Figueira, tem Camobi também, tem outros lugares, né? Sim, veja só, se eles estão até passando na televisão, eles estão também alugando um espaço na TV para passar, né? Uma TV fechada. Há um interesse da TV também, a questão comercial entra aí, né? Porque se eu tenho um grande nome na televisão, não é interessante para eu transmitir também, porque ele chama a atenção de quem está em casa assistindo. Já que eu não vou no estádio, vou assistir o São Paulo. Eu acho que o melhor negócio, na minha opinião, que foi feito, foi o Ipiranga de Erechim, que contratou o Paulo Baia. Que foi anunciado também para jogar aqui no Amador. Diz que ele é profissional, não é amador ainda. Não, mas ele disse que não vem porque é profissional. É profissional. Sim. Mas eu acho que, por exemplo, o Índio acabou de se, digamos, aposentar, mas estava jogando até 6 meses atrás, estava jogando no Inter. Também é profissional ainda. O Sotile também. Claro. Sim, Michael, eu acho que é um tema importante. Claro, eu não sou contra o futebol amador, em absoluto, né? Eu só penso que, de fato, assim, a cidade ela ainda carece muito de uma profissionalização do futebol em específico e talvez de bons gestores, né? Mas também em outras áreas, né? O handebol, por exemplo, né? Que é um outro espaço que Santa Maria teve notoriedade um bom tempo atrás e que hoje, né, novamente está... Era a base da seleção brasileira, antigamente. Né? Então... claro, a gente toca o futebol, porque isso foi uma manchete interessante. Eu acho que isso levanta uma questão, né? Quer dizer, para pensar assim, futebol amador é mais eficiente que o futebol profissional aqui de Santa Maria, pelo menos na captação de recursos, aparentemente. Está conseguindo. Tá bem, a gente encerra assim o nosso programa, Contraponto, mais essa edição. Muito obrigado, professores, mais uma vez. Eu acho que os debates sempre trazem pontos de vista extremamente relevantes, a gente deixa aqui. Nós não temos a intenção de apresentar respostas ao telespectador, pelo contrário, mas sim de levantar as questões, de debater, de trazer informações que possam repercutir aí nas rodas, não é, de reuniões aí nas ruas, não é, dentro das casas de você que está aí conosco mais uma vez. Agradecemos também a equipe da TV Unifra e a você, não é, por nos assistir em mais essa edição do Contraponto. Convidando você sempre para que nos mande sua crítica, para que nos mande a sua opinião, a sua sugestão de pauta através do YouTube, desta mídia social disponível na internet, que está aí na tela, esse endereço aí. Também você pode ligar aqui para a Unifra, aqui para o Centro Universitário Franciscano, para nos sugerir uma pauta, não tem problema nenhum, nós estamos sempre disponíveis a isso. Agradecemos sua audiência, lembrando que o programa vai ao ar numa série de horários aqui do Canal 15 da NET, e principalmente em 3 horários que a gente destaca, nas quartas, nas sextas e também no domingo, às 10 horas da noite. Valeu, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.